Pastor Marcelo está ficando mais novo também, né? Após nós vamos orar para o nosso irmão em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aí está teu filho, Senhor, que ele vai se ministrar a tua palavra. Faça uso, Pai, do teu filho dessa vez. Creio eu que tem uma palavra para que possamos nós ouvir e guardar dentro do nosso coração. Abençoa o teu servo, toma ele nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a sua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, salve a igreja da paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, louvo a Deus, agradeço a Deus por mais esse dia. Amém. É um dia especial na minha vida, igreja. Mais um ano de vida que o Senhor me concedeu, que Ele tem ajudado, tem sustentado. Glória a Deus. Né? São alguns anos, né? Talvez você fique aí, quantos anos tem pastor? 25, igreja. Mais 25 e mais 4. Aí a gente chega na somatória. Então eu louvo a Deus, porque se não fosse Deus na nossa vida, o que seria de nós? Não é verdade? Então nós temos que nos alegrar, não só com as bênçãos, mas pelas lutas que nós passamos também. Porque diante de cada luta, Deus ele nos concede vitória. Então não deixe que uma luta ela venha te paralisar, que ela venha entristecer o teu coração. Porque saiba que diante de cada luta, Deus ele tem um propósito, ele tem um plano de vitória para a tua vida. E nunca se esqueça que diante de cada luta que você enfrentar, Deus ele vai estar sempre do teu lado. Você pode não ter uma pessoa que você gostaria que estivesse ali para te ajudar. Às vezes você até critica, às vezes você até fala com Deus: Senhor, eu queria que aquela pessoa estivesse do meu lado para ajudar. Você já parou para pensar se é Deus que não está permitindo que aquela pessoa estivesse do teu lado? Sabe por quê? Porque aí você iria colocar a sua dependência naquela pessoa. E Deus quer que você seja dependente dele. Deus quer que você coloque a sua confiança nele. Deus quer que você entenda que você nunca vai estar só, mas Deus vai estar sempre ao teu lado. Passe o que passar, o que você tiver que enfrentar, Deus vai estar contigo para te ajudar e para te conceder vitória, em nome de Jesus. Amém? Então eu te convido você a abrir a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 9. Abre isso, não quero que saber hoje. Amém? Todos acharam? Amém? Amém? Diz assim: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça o bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete,
filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém? Pode se assentar a igreja glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Essa noite Deus quer falar conosco a respeito de aliança. Aliança, ela não tem emenda. Aliança, ela não tem começo, ela não tem meio, ela não tem fim. Porque ela é eterna, ela é duradoura. E uma aliança, ela nunca vai te deixar você desamparado. Mas uma aliança, tenha certeza que haverá sempre um suprimento na tua vida. Haverá sempre um livramento para a tua vida. Haverá sempre uma alegria que é feita através dessa aliança. E nós vemos aqui essa história, a história de Davi. Davi, quando ele... Glória a Deus. Quando Davi, ele estava ali a serviço de Saul, enquanto ele fazia aquilo que não colocava em risco o cargo de Saul, ele era bem visto. Mas a partir do momento que Davi ele começa a se destacar nas suas batalhas, nas suas guerras, isso incomoda Saul. Então agora aquele que era bem visto, agora ele já não é mais bem visto. Então Saul agora começa a perseguir Davi. Saul agora quer tirar a vida de Davi. Mas o filho de Saul, que era Jonatas, ajuda, faz uma amizade com Davi. Então ele começa a ajudar a Davi a se escapar, a se esconder das mãos do seu pai, que era Saul. Então ali, quando nós voltarmos a um texto anterior, nós vamos ver que Davi e Jonatas, eles se gostavam, eles tinham uma relação de amizade, de amor, e ali eles fazem uma aliança duradoura, uma aliança eterna. E Davi, ele fala, tudo que eu puder fazer para ajudar a tua família, ajudar teus filhos, eu vou fazer o bem, eu vou abençoar, porque Davi ele já tinha sido designado a ser rei de Israel. Davi ele iria governar, mas ainda não havia chegado o tempo dele de governar, porque tudo tem um processo, tudo na nossa vida tem um tempo determinado. Então Deus estava preparando o tempo certo para que Davi ele fosse governar. E quando nós entramos aqui nesse texto, nós vamos ver que Davi ele já está governando, Davi ele já está ali reinando. E Davi, depois de muitos anos que se passaram, Davi ele lembra da aliança que ele havia feito, porque quem faz uma aliança nunca esquece daquilo que fez, porque a aliança ela é eterna, a aliança ela é duradoura, a aliança ela não se quebra no meio do caminho. Pode passar o tempo que for, pode passar as lutas, as perseguições que forem, mas a aliança ela está ali, alicerçada, ela se mantém viva. E foi isso que Davi, ele lembrou daquela aliança. E Davi ele manda chamar um dos seus servos e pergunta se não tinha ficado nenhuma pessoa ali da casa de Saul, se não tinha nenhum sobrevivente ali dentro da casa de Saul, porque Davi fica sabendo que Saul morreu, que Jonatas morreu. E quando nós voltamos lá atrás, nós vamos ver que quando essa notícia chega, o filho de Jonatas era uma criança, ele era cuidado por uma babá, e aquela mulher, quando fica sabendo da notícia, ela sai correndo, desesperada, e deixa a criança cair no chão, e aquela criança se machuca, e aquela criança ela fica coxa dos dois pés, e diante daquela situação, o vô morre, o pai morre, aquela criança agora, ela é levada, longe do seu lar, longe de onde ela vivia, ela é levada para uma terra, chamada Lodebar, uma terra de miséria, uma terra de esquecimento, uma terra onde as pessoas não tinham valor, onde as pessoas
situação de vulnerabilidade, as pessoas eram esquecidas naquele lugar. Pensa, né? Uma criança que tinha tudo do bom e do melhor, vivia no palácio, vivia dentro da proteção do seu pai, do seu avô, mas agora ele vai viver num ambiente desprezível, num ambiente que não tem valor, num ambiente onde as pessoas elas são esquecidas, onde não tem honra, né? Era um lugar de vergonha, de humilhação. Mas Davi, quando nós entramos nesse texto, nós vamos ver, né, que ele manda alguém ver se tinha sobrado alguém, se tinha alguém vivido no meio daquela família. E veio, e tinha um servo ali de Saul, que se chamava Ziba, e mandaram chamar ele. Ele veio até Davi, e Davi pergunta se tinha sobrevivido alguém. E ele fala: sobrou o filho de Jonatas, Mefibosete. E Davi fala: mas aonde que ele está? Ele está lá na terra de Lodebar, uma terra de esquecimento, uma terra, né, de dor, onde as pessoas não tinham alegria. Pensa, igreja, você viver num ambiente onde as pessoas você não vê alegria na vida das pessoas, você não vê, né, esperança na vida daquelas pessoas. Era justamente para onde ele foi levado, aquela terra, aquela cidade, aquele lugar, aquele local, era dessa forma, né? Era desesperador. Imagine você viver, você não tem valor nenhum, as pessoas olham para você, e te desprezam, te rejeitam. E hoje nós vivemos diferente disso. Tem pessoas que vivem em locais que são desprezadas pela sociedade, por não ter, né, algo material, por não ter um emprego. Ela é vista como sem valor nenhum, as pessoas desprezam, rejeitam. Mas eu quero te dizer nesta noite, talvez você já passou por uma situação como essa, né? Talvez alguém olhou para você com olhar de desprezo, com olhar de rejeição, com olhar de quem você não é nada, de quem você não vai vencer na vida, que a tua vida ela não vai progredir, a tua vida ela não vai avançar do jeito que está, daí vai ser para pior, você só vai descer ladeira abaixo, né? Talvez você já tenha enfrentado situações como essa, mas eu quero te dizer, Deus, quando olhou para você desde o ventre da tua mãe, Deus já te valorizava, Deus jamais te rejeitou. Quando Deus olhou para você desde o ventre da tua mãe, Deus já tinha um propósito, Deus já tinha um plano na tua vida. Você pode ser rejeitado pela sociedade, mas para Deus ele olha para você com valor. Aleluia. Então, não se entristeça por aquilo que pensam de você, porque você tem valor para Deus, você é valoroso para Deus. Deus ele tem um plano de salvação para a tua vida. Deus jamais vai te rejeitar. Nunca se esqueça disso. O passado ficou para trás. Esquece do passado. Esquece, né, de um dia que alguém te desejou mal. Porque se você ficar com a tua mente lá no passado, você vai deixar de ter expectativa para a tua vida, você vai deixar de viver o que Deus está falando para você no dia de hoje, e você vai deixar de acreditar o bom futuro que Ele tem preparado para a tua vida. O passado não volta mais, aleluia. Deixa que Deus cuida daquilo que ficou lá atrás, e aleluia, coloca somente o teu pensamento no dia de hoje, porque hoje Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida, hoje Deus tem honra para a tua vida, hoje Deus tem milagres para realizar na tua vida. E Davi manda buscar Mefibosete lá naquela terra de esquecimento, e ele vem, trouxeram ele até o rei, mas ele estava tão desesperado, já não tinha, né? A pessoa morando num ambiente desse não tinha esperança nenhuma, e ele já chega até Davi, ele mesmo já se amaldiçoou, né? Eu sou um maldito, eu sou um cão, olha onde eu morava. Ele já achava que Davi iria matar ele, que ele não iria sobreviver. Talvez ele pensou, acho que eu estava melhor, porque agora ele vai tirar a minha própria vida. Mas Davi chega para ele e fala: não tenha medo, porque eu não vou fazer nenhum mal para você, porque um dia eu fiz uma aliança com teu pai, e a aliança que eu fiz com teu pai era de abençoar a tua vida. Seu pai não está aqui, mas a bênção, aleluia, ela está sobre a tua vida, e a partir de hoje a tua história vai mudar. A partir de hoje você não vai mais viver num ambiente oprimido, a partir de hoje você não vai mais viver numa terra onde as pessoas são desprezadas, a partir de hoje você não vai viver mais num ambiente de tristeza, a partir de hoje
com teu pai. E tem mais, Mefibosete. Você era filho do rei. O teu avô era o rei. Ele tinha muitas posses. Tudo foi tirado de você. Mas a partir de hoje, tudo que foi tirado, eu vou restituir as terras de Saul. Aleluia, vai voltar para a tua mão. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Por quê? É direito teu. Então, eu como rei, eu não vou permitir que as pessoas tirem aquilo que é de direito teu. Sabe o que o Senhor fala para mim nessa noite? Fala para você. Um dia você teve algo na tua vida. Um dia tiraram algo de você. Mas aquilo que tiraram de você era teu. Aleluia. E aquilo que é teu, aleluia, é direito. E Deus, Ele vai trazer de volta aquilo que um dia tiraram da tua vida. Aleluia. Ele vai restituir, vai trazer de volta a honra para a tua vida, a alegria para a tua vida. Ele vai, aleluia, fazer coisas novas, porque Ele é o Deus que muda o rumo da história. A aliança estava feita, eu vou restituir. Então fica tranquilo, porque todos os dias você vai se assentar na mesa comigo. Olha que tremendo. Aleluia, Deus. Imagina se o pastor dele, acho que não tiver nem ter mesa para ele comer. Você já viu aquelas pessoas lá da África, no lugar de miséria, onde você vê as crianças pegando um prato de comida, né? As crianças sujas, com a mão suja. E quando elas recebem aquele prato de comida, elas não têm nem onde se assentar. Você vê as moscas pousando na comida daquelas crianças, né? Talvez o debate fosse dessa forma, um lugar de miséria. Mas agora a história de Mefibosete está sendo mudada. Agora ele vai ter um ambiente, ele vai ter um lar, ele vai habitar dentro do palácio do rei. Ele vai se assentar na mesa junto com o rei. Não é qualquer pessoa, entenda uma coisa, não é qualquer pessoa que se assenta na mesa do rei. Aleluia, só se assenta na mesa do rei aqueles que são escolhidos pelo rei. Aleluia, talvez você não entendeu. Só se assenta na mesa do rei aqueles que são escolhidos pelo rei. Aleluia, e a Bíblia vai dizer, aleluia, que nós somos a geração eleita, ao qual o Senhor nos escolheu para ser povo escolhido de Deus, para nos assentarmos à sua mesa. Oh, glória! Você é o povo que Deus escolheu para se assentar na mesa com Ele. Mas é um segredo. Muitas vezes tem escolhido que está se afastando da mesa do rei. Tem pessoas que eram para se assentar na mesa, mas estão deixando de se assentar, porque estão deixando Deus de lado, estão fechando a porta para o rei. Lá em Apocalipse, o texto vai dizer que Jesus, Ele está à porta. Ele vem, Ele bate na porta. Aquele que abrir a porta, ele vai entrar, ele vai se sentar na mesa, aquela família vai se sentar junto com Jesus, vai cear com ele, e ele vai se cear junto com aquela família. Mas tem muitos que têm desprezado a presença do Senhor. O apóstolo estava dizendo nessa noite, aleluia, quantos aqui querem ser discípulos do Senhor? Eu quero ser discípulo. Mas muitos não querem passar pelo processo que o discípulo passa. O processo do aprendizado, o processo da renúncia. O aprendizado, ele depende do comprometimento, da responsabilidade, de eu querer aprender, de eu desejar aprender aquilo que o Espírito Santo, ele quer nos ensinar. Se eu não desejar, eu não vou aprender. E o aprendizado não é só na teoria, mas o aprendizado nós aprendemos quando nós praticamos. Porque você pode ouvir e não colocar em prática, mas você só vai aprender quando você praticar aquilo que o Espírito Santo está te ensinando. E nós temos que ter esse comprometimento, nós temos que ter essa responsabilidade, esse desejo de querer estar na presença do Senhor. Nós temos que ter esse desejo de se alimentar da palavra dele, porque a palavra dele é que vai nos
aproximar cada vez mais dele. E para que nós sejamos discípulos do Senhor, nós temos que passar pelo processo. E o processo, ele dói, igreja. O processo dói. Porque nós vamos ter que renunciar ao nosso eu, a nossa vontade, a nossa carne. Nós temos que entender que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, não somos mais nós quem vivemos da maneira que nós queremos, mas é Jesus que nos mostra o caminho, Ele nos mostra a maneira que nós temos que viver. E tem muitos que querem fazer de qualquer maneira. Não adianta eu estar dentro da casa do Senhor, com o meu corpo aqui e a mente lá fora. A senhora disse, nós temos que se entregar de corpo e alma, espírito para o Senhor, e deixar Ele fazer o querer dele na nossa vida. Mefibosete, ele foi tirado tudo que ele tinha de direito e foi levado para uma terra de vergonha, uma terra de humilhação. É isso que o diabo quer fazer. O diabo, ele quer te tirar, né, do lugar de conforto e quer te levar para uma sujeira. Ele vai te levar para a imundícia, um lugar onde você vai ser envergonhado, onde as pessoas vão olhar para você e não vão te dar valor nenhum, vão olhar para você e vão te rejeitar. É isso que ele quer fazer. Lembra do filho pródigo? Ele tinha tudo do bom e do melhor dentro da casa do pai. Mas um dia ele chegou para o pai e falou: meu pai, eu quero a minha parte, a parte da minha herança. O pai pegou e dividiu, porque ele tinha outro irmão, deu a parte dele. E ele pegou e saiu para esse mundo lá fora. Foi, gastou todo o dinheiro. A Bíblia não fala com que ele gastou, mas eu imagino, com festa, com bebida, enfim, ele gastou o dinheiro desse mundo. Mas um dia o dinheiro acaba, o material acaba, o material vai se deteriorando. E aí, enquanto ele tinha a herança do pai, ele estava rodeado de pessoas, mas no dia que acabou o dinheiro dele, ele já não tinha mais ninguém para ajudar. Ali ele entrou em desespero, e aquele homem passou a comer a comida dos porcos, a lavagem que os porcos comiam. Imagina, igreja, as bolotas de lavagem que os porcos comiam, é daquilo que aquele filho, ele se alimentava. Mas um dia ele lembrou: na casa do meu pai eu não precisava passar por isso, na casa do meu pai eu não tinha vergonha, mas na casa do meu pai eu tinha o amor, eu tinha o carinho, eu tinha a proteção. Na casa do meu pai tinha a melhor comida, na casa do meu pai eu não passava frio, na casa do meu pai eu não passava necessidade, porque o meu pai, ele supria todas as coisas. E tem muitas pessoas que se afastaram da casa do pai porque querem se aventurar neste mundo, querem experimentar o que o mundo tem para oferecer. Falar que não é coisa boa, eu vou estar mentindo, porque o mundo tem muitas coisas boas para oferecer, mas nada do que o mundo tem para te oferecer vai te levar para os céus, vai te levar para o reino de Deus, vai salvar a tua alma, porque o que o mundo tem para te oferecer tem prazo de validade, vai te alegrar somente uma noite, mas quando o efeito passar, aí vem a tristeza, aí vem a depressão, aí vem o desespero, aí vem o abandono, aí você não vai ter mais quem vai estar do teu lado para te proteger, para estender uma mão amiga. Então nós temos que, se queremos ser esse discípulo, nós temos que renunciar ao nosso eu. Nós temos que entender uma coisa, que nós estamos vivendo um mundo de batalha, um tempo de batalha, é uma batalha espiritual. E quando nós vamos lá em João 10:10, nós vamos entender que o ladrão ele veio para roubar, matar, para destruir. Você está na presença do Senhor, ele quer matar a tua fé, ele quer destruir a tua família, ele quer tirar você da presença do Senhor, ele quer te colocar lá para o mundão, afastando você da presença do Senhor. Essa é a obra de Satanás, afastar aqueles que estão na presença de Deus e levar para o pecado que está lá nesse mundo. Ele quer matar a tua esperança. Ele quer mostrar para você, que tudo que você recebe dentro da igreja não é verdade, que tudo que você recebe
é um engano, é uma mentira, porque ele vai dizer, vai soprar no teu ouvido: quanto tempo que você está indo e nada aconteceu. Aleluia, parece que as coisas vão de mal a pior, mas ele é o pai da mentira. Aleluia, porque em contraste com aquilo que o diabo veio fazer, aleluia, o texto continua: Jesus, ele veio para nos dar vida, vida nova, vida transformada e vida em abundância. Porque ele fez uma aliança com a sua igreja. Quando Deus entregou Jesus como sacrifício vivo para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados, antes do sacrifício não tinha essa aliança. Antes do sacrifício nós não poderíamos estar aqui reunidos para adorar o nome dele, para engrandecer o nome dele, mas através de uma aliança que Jesus ele fez na cruz do Calvário. Aleluia, o plano de salvação que Deus ele tinha para toda a humanidade. Jesus ali, ele levou a nossa dor, o nosso pecado. Ele sofreu por mim e sofreu por você. Aleluia, carregando sobre si o pecado que nós nem imaginávamos, o tamanho que era que a gente carregava dentro do nosso coração. Éramos escravos do pecado, estávamos nas mãos de Satanás. Ele fazia de mim e de você um fantoche. Aleluia, nos levava de um lado para o outro. Aleluia, nos levava, nos colocava em situações de vergonha, de humilhação. Mas Jesus ele veio para mudar a minha e para mudar a tua história, porque a aliança que ele fez na cruz do Calvário foi para nos dar uma vida nova, uma vida transformada, uma vida cheia de alegria, uma vida de honra, uma vida abundante. Glória a Jesus. Aleluia. Ele mudou a nossa história, porque ele nos escolheu. João 15,16: não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E para que nós possamos dar frutos, nós temos que permanecer na videira. Quando nós saímos da videira, nós deixamos de ter raiz. E um fruto sem raiz, ele não vai frutificar. Um crente sem raiz, ele não vai suportar as batalhas espirituais. E essa raiz nós só vamos adquirir quando nós estamos na presença dele, se alimentando da palavra dele. Quando a palavra entra dentro do nosso coração, ela vai criar raiz, ela vai trazer transformação para a nossa vida, ela vai nos limpar, ela vai nos purificar do pecado que bate na porta da nossa casa todos os dias. Então não deixe de receber a palavra, de viver a palavra, de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus. Coma desse rolo, coma da palavra de Deus, porque é essa palavra que vai trazer transformação para a tua vida, e nós precisamos ser transformados a cada dia. Se desejamos viver uma vida abundante, nós precisamos da transformação. Sem transformação nós não vamos viver uma vida nova. A vida nova que Cristo ele tem para mim e para você. Ele morreu na cruz para que nós vivêssemos a vida que ele tem para mim e para você. E a vida que ele tem para mim e para você é diferente dos nossos pensamentos, é diferente dos caminhos que nós muitas vezes queremos seguir. Muitas vezes os caminhos da vida que Jesus tem para nós vamos encontrar muitos espinhos, nós vamos encontrar obstáculos. Mas tenha certeza que cada obstáculo, cada espinho que aparecer no teu caminho, Deus sempre tem uma porta de escape para a tua vida. Mefibosete nem imaginava que Deus tinha uma porta de escape na vida dele, mas Deus já tinha preparado essa porta de escape. Talvez você nem imagina o que Deus tem preparado para a tua vida. Você ora, Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso do milagre na minha vida financeira, profissional, espiritual, conjugal, na minha vida sentimental. Eu preciso, Senhor. E aí você não vê resultado da tua oração. Mas eu quero te dizer, Deus ele é tão poderoso. Deus ele responde através da sua palavra. Aleluia. Talvez você não está conseguindo enxergar o que Deus ele responde através da palavra dele. Enquanto você está orando, aleluia, Deus está cuidando da tua oração. Você nem imagina o que Deus tem preparado para a tua vida. Talvez você tenha pedido coisas tão pequenas. Talvez a tua fé ela não tenha sido tão grande o suficiente
para que você possa pedir coisas grandes e que você possa viver o sobrenatural. Você lembra o que está escrito lá em Efésios 3:20? Quando você ora, quando você pede, o texto vai dizer em Efésios 3:20 que Deus, Ele é poderoso para nos dar a lei, daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Então aquilo que você tem pedido é pequeno do que aquilo que Deus vai fazer na tua vida, que é grandioso, que é sobrenatural. Aleluia. Porque também você fala, mas a porta ainda não se abriu. Mas eu quero te dizer, a porta já está aberta sobre a tua vida. Começa a olhar pelos olhos da fé. Mas as coisas ainda não aconteceram, aleluia, porque você não está conseguindo enxergar, porque no mundo espiritual, Deus já determinou a tua vitória. Mas você fala, mas a minha história, eu tenho vivido uma história de dor, de sofrimento. Mefibosete, como que ele vivia? Será que ele não sentia dor, tristeza, desespero, choro? Mas através de uma aliança, a aliança fez com que a história dele fosse mudada, a história dele fosse transformada. Tudo que era vergonha e humilhação, a aliança transformou a vida dele e da sua família. Aleluia, mesmo ele sendo coxo, mesmo ele tendo aquela doença, aleluia, Deus mudou a história dele através da vida de Davi, que não se esqueceu da aliança que foi feita há anos atrás. Eu quero te dizer, Jesus fez uma aliança com a sua igreja, e se você permanecer dentro dessa aliança, você vai desfrutar, aleluia, daquilo que ele tem de melhor para a tua vida. Não se entregue à incredulidade, não se entregue à dificuldade. Abra a porta que Jesus está batendo, porque Ele quer entrar. Deixe Ele entrar, deixe Ele fazer o que Ele é dele. Estar na presença dEle é muito melhor do que estar afastado dEle. Porque na presença dEle, ainda que passamos pela prova, nós vamos passar pela prova com as mãos dEle nos sustentando, nos guardando, nos fortalecendo. Sabe aquelas provas onde as pessoas elas olham para você e te colocam lá embaixo, para você desanimar mesmo, para você entristecer o teu coração, porque não acreditam no teu potencial, não acreditam que você tem valor, que você pode, né? Mas Deus, quando Ele te escolheu, Ele olhou para você, e talvez você ainda não escutou o que Deus falou para você. Minha filha, meu filho, eu acredito em você, porque você tem potencial. Aleluia. Oh, levanta a tua cabeça, não abaixe a tua cabeça por aquelas palavras negativas, pessimistas, que as pessoas falam. Eu acredito em você, você pode, você vai longe, você vai alcançar os seus objetivos, aquilo que você almeja. Aleluia. Eu ainda não terminei a obra que eu comecei na tua vida. Aleluia. Eu ainda tenho obra para fazer na tua vida. Eu ainda tenho grandes coisas para realizar na tua vida. Eu ainda tenho honra para a tua vida. Eu ainda tenho alegria para o teu coração. Eu ainda tenho festa para a tua vida. Aleluia. Lembra que Deus falou para Moisés, quando o povo ainda estava lá no Egito? Olha que tremendo, olha o que Deus ele faz. Vai lá, Moisés fala para Faraó, deixar o meu povo, aleluia, ir lá no deserto, aleluia, celebrar uma festa ao meu nome. Aleluia, no meio do deserto, Deus estava preparando uma festa. No meio da dificuldade, Deus vai fazer o impossível se tornar possível na tua vida. Talvez você não entendeu. No meio das circunstâncias, é onde Deus vai agir, é onde Deus vai operar, é onde Deus vai alegrar o teu coração, é onde Deus vai te surpreender. Porque Ele é Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. E por Ele não ter mudado é que nós estamos aqui. Nós estamos de pé, porque Ele tem nos sustentado. Saia daqui nessa noite com certeza que a tua história não vai ser mais a mesma. Saia daqui nessa noite, que Deus Ele está mudando o rumo da tua história. Saia daqui nessa noite, enxergando o rumo, a direção do Espírito Santo na tua vida. Saia daqui nessa noite em honra para a tua vida, porque Deus tem honra, Deus tem um tempo novo, Deus tem um tempo de vitória para a tua vida.
Que você tenha uma semana abençoada. Que você possa todos os dias da tua vida abrir a porta da tua casa para que Jesus entre, para que Ele se assenta na sua mesa, que Ele possa ceiar com você no café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta, e antes de você dormir, você ainda vai comer aquele petisquinho, e Jesus vai estar do teu lado, aleluia, te acompanhando, e quando você for dormir, acompanha Ele para ir para o teu quarto, porque Ele vai guardar o teu sono, Ele vai guardar a tua casa, Ele vai guardar a tua família, e quando você acordar no dia seguinte, Ele vai estar ali do teu lado, aleluia, do lado da tua cama, aleluia, para abrir os teus olhos, para liberar o sopro de vida, o fôlego de vida, para que você tenha um dia repleto de bênção. Saia daqui nesta noite com essa certeza, porque Deus nesta noite mudou o rumo da tua história, como Ele mudou a história de Mefibosete. Deus tem um tempo novo para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra no teu espírito e saia daqui para viver o tempo de Deus na tua vida. Não o teu tempo, mas o tempo de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe.